Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar. Olá, povo lindo, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Para quem não me conhece, eu sou Rosimeire Martos Rocha, PEC do Conviva, Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, e nós estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para tratarmos de assuntos que nós acreditamos serem pertinentes e espero que contribua para alguma coisa para vocês. Vamos hoje refletir sobre alguns aspectos. Antes, vou apresentar a vocês a nossa nova integrante, a nova PEC do Conviva, minha amiga, parceira, Elaine, e claro, vou deixar que ela se apresente. Alguns já a conhecem, porque ela tem outras pastas de convivência, mas agora ela vai se apresentar como PEC oficial do Conviva. Elaine, se apresente, por favor. Obrigada, Rose. Olá a todos e todas. A Rosimeire já falou, né? Eu sou a Elaine, trabalho aqui na diretoria desde o ano passado e vim para cá como PEC de História e recebi esse desafio este ano para compor a equipe Conviva. É com muita satisfação que eu estou seguindo esse novo desafio, mas permaneço também como ponto focal da educação para a diversidade sexual e de gênero e a educação para relações étnicos raciais, que nós já havíamos trabalhado no ano passado, e este ano a gente vai dar continuidade. E hoje a gente vem trazer uma temática, né, Meire? Muito importante para este momento. É isso mesmo, Elaine. E para a gente fazer essa reflexão, seria muito interessante fazer essa leitura desse autor desconhecido, que diz assim:
Se for preciso mudar, mude. Comece de novo. A vida é feita de tentativas e acertos. Essa frase, ela vem muito pautada no que nós vamos trabalhar aqui, com essa conversa, com esse bate-papo com vocês. Porque a gente está vivendo em momentos constantes de transformações e mudanças. E assim como diz a própria música de Lulu Santos, né? Vem toda uma informação, chega essa onda, ela se transforma, muda e faz com que nós nos tornamos um novo ser humano. Não é, Meire? Agora a gente vai falar dos nossos objetivos. Eu até retifico, porque quando eu falei do tema, esqueci até de falar que a gente tem um objetivo para tudo isso, né? Então, os objetivos dessa primeira ATPC, né, que a gente está fazendo do ano de 2023 como Conviva, são esses 3 básicos, que seria apresentar as competências socioemocionais para refletir nossas ações enquanto seres em constantes transformações. Ou seja, essa transformação a gente trouxe com uma música para fazer a abertura da nossa apresentação e com esse texto de transformação. E vai ser dissertado isso ao longo dessa reunião, dessa conversa, desse bate-papo com vocês. Nós também vemos como objetivo compreender a importância de estar aberto ao novo e às questões emocionais que estão relacionadas a essa macrocompetência. E também iremos ponderar estímulos à abertura ao novo em profissionais e estudantes. Bom, aí o que vem com essa transformação ou essa abrangência do novo? Primeiro que nós temos as competências socioemocionais. E essas competências socioemocionais, como está bem descrito aí, são as capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Então, como nós estamos falando de macrocompetências, né? Nós temos 17 competências principais e dessas 17 nós temos as 5 macrocompetências de acordo com a formação do Instituto Ayrton Senna, né? E elas estão diretamente relacionadas às 10 principais da BNCC, tá? Então, em outras ocasiões, nós já estudamos algumas dessas macrocompetências, né? Hoje nós estaremos falando sobre a abertura ao novo. Que macrocompetência é essa? Então, a abertura ao novo é estar disponível para conhecer novas ideias, olhando para o desconhecido, buscando o que é diferente daquilo a que estamos acostumados, né? E como a Elaine já abordou, nós escolhemos essa canção do Lulu Santos justamente porque ele fala que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Né? Por quê? Porque nós estamos em constante transformação, nós vivemos no mundo de transformações. E nós precisamos estar abertos a estas transformações. E quando a gente fala de competências socioemocionais, a gente só lembra dos ajustes que devem ser feitos ou das atividades que desenvolvam essas competências no estudante. Quando, na verdade, nós, adultos, também nós temos aí as nossas dificuldades com relação às questões emocionais, né? Não é isso, Elaine? E aí, vamos falar da abertura ao novo, Elaine? Sim, o interessante aqui, quando a gente fala da abertura ao novo, falar sobre essas competências, né? Que está relacionado ao comportamento humano e o que tudo o cerca que compõe a abertura ao novo para que você receba o novo, para que você receba sem o sofrimento, né, Meire?
Então, nós temos a curiosidade de aprender, a imaginação criativa, interesse artístico, não é isso, Meire? Né? E essas competências, elas estão diretamente relacionadas ao que mesmo, Elaine? As novas tendências estéticas, culturais e intelectuais. Para isso, precisa que seja curiosa, ter imaginação, valorizar a diversidade de saberes e vivências, de ser curioso, ter a imaginação. E quando a gente fala de abertura ao novo, Elaine, é uma situação fácil? Bom, essas competências são fáceis? Eu acredito, Meire, e você aí também, eu acredito que deve pensar dessa mesma maneira. Tudo que é novo é difícil para a gente lidar, porque tira a gente da zona de conforto, né? Então, quando nós somos estreitados ou colocados nessa situação de ter que confrontar com a mudança e mexer com as nossas estruturas do enfrentamento à novidade, ela é chocante, né, Rose? Ela é difícil, né? É isso mesmo, Elaine. E assim, essa dificuldade, todos nós, seres humanos, passamos por ela, né? Então, essas competências, elas ajudam muito a lidar com situações inusitadas e complexas e experiências que podem significar mudança na vida das pessoas e exigir a flexibilidade. Isso. Estar aberto a essas mudanças é o primeiro passo para enfrentar momentos difíceis. Tá, momentos difíceis, Elaine, todos nós temos, né? Todos nós passamos por momentos difíceis. E o importante é a gente saber como que a gente pode passar por essas situações de forma a nos fortalecer, a nos favorecer, né? Então, aqui nós temos, por que aceitar o novo é tão difícil, Elaine? Primeiro porque nós somos seres de hábitos, nós somos seres que nós nos acostumamos com determinadas situações, né? Nós somos pessoas que temos os hábitos e nós temos que ter aí atenção à situação. Alguns hábitos são bons, outros hábitos são ruins, né? Então a gente precisa ter clareza isso também. Quando que eu tenho um bom hábito e quando que esse hábito é prejudicial? Por exemplo, eu já falei em outras formações, eu tenho o hábito de caminhar para refletir, né? Para meditar. Para mim, do meu ponto de vista, é um hábito bom, né? Mas nós também carregamos aí os hábitos ruins. E vivemos, quando a gente adquire determinados hábitos, a nossa tendência é entrar na zona de conforto, porque aí tudo fica muito fácil, tudo fica muito confortável, a gente entra na questão do piloto automático, né? Como que a gente começa a fazer as coisas de um modo mais desatento, inclusive. Isso, a gente começa a se conformar até mesmo com a forma como nós executamos as coisas. Nós paramos de buscar o novo, porque a zona de conforto, ela nos favorece, né? Então, sair dessa zona de conforto é que é dificuldade, né? Então, é comum, quando a gente é tirado dessa zona de conforto, a gente ficar frustrado, ficar com raiva, sentir raiva, fazer autocríticas, perder a motivação, abandonar a situação, ou seja, não concluir tudo que nós começamos e paramos. E os objetivos também, eles ficam ali pelo meio do caminho, né? Eles ficam meio que parados. Isso quando nós encontramos dificuldades, né? Na verdade, a gente fala que é comum mas ele não deveria acontecer. A gente precisa estar o quê? Atentos ao nosso comportamento, ao nosso dia a dia, aos nossos afazeres, para a gente não entrar
nessa zona de conforto e a gente passar a pensar que tudo está muito bem, né? A gente precisa desenvolver aí o senso crítico, né, Elaine? A gente até fala aqui dessa questão para sair dessa zona de conforto, a gente precisa ter a transformação, não é, Meire? Eu acho que não tem pessoa melhor para estar explicando para a gente sobre essa palavra transformação do que você mesmo, eu penso. Obrigada, Elaine. Então é o seguinte, quando a gente fala de mudar, nós precisamos pensar, nós pensamos, é automático, nós pensamos em transformação. Então, o que é o trans? É além de acordo com o latim, né? É o outro lado. E forma, ela deriva também do latim, forma ae, que significa aparência, aspecto. E ação, ato, efeito de agir. Olha só, manifestação de uma força. Então, quando a gente fala de transformação, nós falamos também de força, né? Quando a gente fala de força, essa força ela pode ser uma força interior, a vontade de se transformar, de mudar, e para mudar, se transformar, você precisa estar aberto ao novo, né? Porque para te tirar da zona de conforto, justamente, né? Essa transformação, às vezes, ela é uma busca, às vezes ela é uma imposição, né? E isso é o que machuca. Quando ela é uma imposição, é que ela machuca, né, Elaine? E às vezes também tem uma outra situação. São transformações, né, que quando vem de fora e não temos o que fazer. A gente precisa transformar, que é essa quando você passa por esse processo de transformação, quando há necessidade obrigatoriamente de realizar essa ação. E por isso que é tão importante destacar sobre as competências socioemocionais que nós, enquanto adultos, administramos e auxiliamos os mais novos a desenvolver essas competências. Então, dentro das competências, há a necessidade de identificar as características comportamentais diante da mudança. Então, quando você tem aquela imposição que solicite a sua transformação de forma impositiva, você se vê num momento de grande dificuldade. Você entra no estado de estresse que te obriga a mudar, a se transformar. E você precisa ter a habilidade de desenvolver dentro do seu próprio comportamento imaginário e psique a sua condição e competência para aceitar e se transformar, né? Então, veja, quem sou eu frente a essas mudanças? Como eu me vejo em situação de mudança? Isso é um meio de autoconhecimento. Isso, Rose. Eu me reconheço, eu sei quais são as situações que me tiram o chão, né? Falando no popular, quais são as situações que mexem com as minhas emoções, o que eu sinto. O autoconhecimento aqui, ele é indispensável para eu poder me adaptar à nova situação, né, Elaine? Aí tem todas essas emoções que elas tá bem bonitinho aqui, os emotions, né, que são as emoções que você vai se adentrar ou você se identifica em alguma dessas emoções quando você é colocado numa situação fora do seu conforto, que é quando você é convidado a se transformar, a mudar, porque você está se enfrentando ou se identificando ou até observando que o novo está por vir. Onde que eu me identifico? Eu sei como eu reajo a essas emoções? Aí aqui tem diversas dessas emoções que o ser humano, que é comportamento comum do ser humano, né? E deve ter outras aí que vocês também podem, de repente, compartilhar, né, Elaine? Ou seja, quando eu sou obrigado a mudar, eu tenho uma imposição, vem uma mudança, essa mudança é imposta, como que eu reajo, né? Quem sou eu diante dessa situação? Eu sou agressivo, ofensivo,
né? Eu sou aquela pessoa que reage de uma forma extremamente agressiva, não quero ouvir, não tem acordo, ou eu sou um dramático, aí eu faço drama e não sei, não dá certo, não quero ouvir, o mundo acabou, né? Elaine, pode prosseguir? Grita, né? Aí temos também o desiludido. Quando a gente fala desiludido, a gente pensa no quê? A gente pensa naquela pessoa que está assim, tá tendo aquele enfrentamento com a mudança, sendo cobrado para a transformação, mas ele fala, não, nada vai dar certo. Olha, eu não acredito nisso, não presta, não funciona, né? E tem também a sonhadora, né? Muito se reconhece aí também, quando você deslumbra algo que talvez seja dificílimo de ser realizado, mas a sonhadora diz que ela vai realizar para ontem. Tudo é fácil para ela, né? E temos outras emoções aí por aí. Temos aí o confuso, não sabe o que está acontecendo, né? Não está entendendo nada, finge o tempo todo que está tudo bem, e lá dentro ele deve estar amargando algumas situações, né, Elaine? Tem negacionista, aquele que não aceita, não quer a mudança, nada funciona. Ele é meio parecido com aquele outra emoção anterior que nós vimos, mas ele tem um nuance um pouco diferenciado, porque ele não quer ouvir nem a possibilidade da tentativa da mudança. E também tem o famoso... E dentro do negacionista ainda tem aquele que não concorda, né? Mas ele não quer aceitar que ele não concorda, ele não quer aceitar que é difícil, ele nega tudo, né? Sabotador é complicado, porque dá aquela impressão que ele aceita, mas ali ele está fomentando por trás um coleguinha que está otimista ali, querendo mudar, que tem as suas habilidades para aceitar o novo. Levanta dúvidas o tempo todo. Questiona, será que é isso mesmo? Você tem certeza? Cria aquele clima, né, meio complicado. E tem o otimista. É o otimista ali, né? O otimista é aquele que, não, tudo bem, vai dar tudo certo. Ele é quase um sonhador, né? Com menos romantismo, digamos assim. Mas o otimista é aquele que fala, não, vai dar certo, vai ser tudo fácil, vai dar certo, a gente tira de letra, né? E você? Você se reconhece em algum deles ou vocês ainda acrescentam mais alguns? Eu acredito que ainda acrescentem mais alguns. Mas o importante é a gente reconhecer essas emoções. Esse autoconhecimento, ele é muito importante para as questões de enfrentamento. Porque como nós já dissemos, né, Elaine, algumas mudanças, elas são uma busca. Eu busco uma melhora. Mas eu tenho aquelas mudanças que elas são imposições, né? Elas fogem da nossa governabilidade. Tudo seria nessa situação? Por que as pessoas resistem tanto a essas mudanças? Bom, uma psicóloga, ela, na verdade, é uma professora de Harvard, ela diz o seguinte, que um dos motivos é a perda de controle, que nós, seres humanos, nós estamos habituados a estar no controle das coisas. E quando nós percebemos que sairemos do controle, isso causa um desconforto, porque, na verdade, ele vem com o medo. O novo, ele sempre traz medo, né? Nós temos medo, geralmente, do novo, então, justamente porque a gente percebe que estamos saindo do controle. O outro é o excesso de incertezas. Óbvio, se a gente está perdendo o controle, com isso vem as incertezas. Se a gente vai conseguir se adaptar, se a gente vai dar conta do novo, se a gente vai conseguir aprender, se a gente vai trabalhar ou executar a tarefa com a mesma eficiência. Então, nós temos aí várias incertezas. O outro é o elemento surpresa, como eu já disse. Quando a gente tem uma mudança de uma forma impositiva, a gente tem também, ela vem com a insegurança, né? E vem a surpresa aí embutida, a gente não sabe o que vem junto. Então, ela
provoca esse medo, né? E o efeito dominó, né? Ela vem aí com uma sequência, uma sucessão de situações novas e que está diretamente relacionada ao medo, que ela traz uma situação em cascatas, e são todas situações novas. Então, a gente tem aí essa questão do efeito dominó. E nós temos aí a última, que é ressentimentos antigos, né, Elaine? Às vezes, a pessoa relaciona mudanças com alguns conflitos do passado. Ela teve alguns conflitos e toda vez que tem uma mudança, ela relaciona uma situação a outra. Então, vem à tona esses ressentimentos, esses conflitos. E com isso, obviamente, novamente, a insegurança. Que são os gatilhos, né? São os gatilhos aos traumas vividos, rancor, as mágoas, né? É isso mesmo. Né? E aí, nós precisamos fazer o quê? Aprender a aceitar as mudanças na nossa vida. Tá, mas não é assim da noite para o dia, né, Elaine? Porque aceitar o novo, como nós acabamos de falar, não é fácil. Ele implica várias situações emocionais, né? Então, o primeiro passo para aceitar as mudanças é entender que a vida não é sempre estável. Nós precisamos entender que algumas mudanças nós buscamos, por quê? Porque nós sentimos a necessidade, nós entendemos que mudanças, elas trazem evolução, trazem crescimento, trazem conhecimento, e aquelas mudanças que elas são de imposição. E aí nós precisamos aceitá-la, tá? E como que a gente aceita essa mudança? Né? Primeiro, a gente precisa analisar a situação como um todo. Nós precisamos tentar analisar todos os lados dessa mudança, a mudança pela qual nós estamos passando, reconhecer os pontos positivos e os pontos negativos da transformação é fundamental para encontrar a melhor maneira de enfrentar a situação. Então, é assim, nós precisamos entender que nem toda mudança é extremamente boa ou ela é extremamente ruim, né? Entra aí um pouco de Machado de Assis, né? Machado de Assis falava que as pessoas não são 100% boas e nem totalmente ruins. Nós temos os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Então, as transformações também, elas têm os dois lados. E como nós dissemos, algumas elas são imposições. A gente precisa, ela vai fazer parte. E se você precisa conviver com essa mudança, a necessidade de você entender os seus sentimentos e trabalhar esses sentimentos, entender dentro dessa mudança o que está te trazendo desconforto e o porquê, e você trabalhar da melhor forma possível para adequar-se às novas situações e assim sofrer menos, né? E a outra é descobrir o que você pode controlar, que entra muito nisso que eu acabei de falar. Nem tudo nós podemos controlar. Dentro da nova situação, dentro dessa nova situação de mudança, o que pode ser controlado por mim? O que eu posso mudar? Porque quando a gente fala de aceitar mudanças, Elaine, parece que a gente está falando que tudo que é imposto para nós precisamos engolir, digerir e conviver com aquilo. Não, não é isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando que o que pode ser mudado, nós mudamos, e o que não pode, nós temos que nos adequar, nos adaptar a ela para sofrer menos, né? Inteligência emocional. É isso. A gente precisa de ter a inteligência emocional para aceitar aquilo que eu não posso mudar, né? Entender, compreender, né? Um equilíbrio emocional para aceitar a essas transformações, a essas mudanças. E, obviamente, saber também como conduzir precisa dessa inteligência emocional. É isso mesmo, Elaine. Muitas vezes,
O medo de mudar é causado pela sensação da perda e do controle da situação, como nós falamos anteriormente, né? A mudança pode até nos deixar vulneráveis e receosos, mas entender o seu papel, né? Eu entender o meu papel na transformação e identificar o quanto eu posso controlar uma situação ou não, isso é determinante, né? E o outro, o terceiro, dê uma chance ao novo, né? Nós precisamos ouvir a tese completa, ouvir os motivos da mudança, analisar os lados bons e o lado ruim, para a gente poder entender antes de criticar. O ser humano ele tem a tendência a criticar antes de entender, né? De rejeitar o novo. Então, a gente precisa dar uma chance ao novo. É o pré-julgamento, né? O ser humano tem essa tendência de fazer esse pré-julgamento e sempre de uma forma negativa, né? De não abrir ao novo. É isso mesmo, Elaine. Aceite as transformações. Algumas mudanças estão fora do nosso controle, como eu acabei de falar. E isso pode gerar ansiedade, mas não nos resta muito o que fazer, a não ser aceitá-la, gente. Isso em situações de que foge da nossa governabilidade. Entra muito naquela questão do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Às vezes, infelizmente, a gente entra nessa questão, né, Elaine? Então, a gente precisa entender o que eu posso fazer, o que eu posso, mas não devo, e quando eu devo, então, me retirar, porque isso está me fazendo mal, né? São decisões muito difíceis, né? Gera tudo aquilo que você disse, né? A ansiedade, principalmente. Isso mesmo, né? As mudanças que não queremos estão além do nosso domínio. E aceitar o que está por vir, né, é a nova configuração da nossa vida. Ou seja, está fora da sua governabilidade, não é? E você não consegue, você não aceita o que está por vir. A gente só tem duas opções quando a gente cai nesse contexto. Ou você aceita, transforma, adapta da melhor forma possível, ou você precisa ver uma forma de você dar tchau, adeus para aquilo, se aquilo está te perturbando demais, né? Ou você vai ficar doente, né? Você vai perder a saúde, porque tudo que afeta o emocional vira doença física, né? Você vai ficar mais amargo, mais triste, mais ranzinza, com menos amigos, porque estar perto de uma pessoa que reclama o tempo todo, que fala mal o tempo todo, é muito chato, né, Elaine? O resmungão da turma. Então, a gente precisa tomar algumas atitudes aí, tá? Busque ajuda. Quando você cai nessa situação, é hora de você buscar ajuda. Quando você não consegue lidar com a situação, quando aquilo está mexendo com você, com o seu emocional, você está constantemente cansado, você tem dificuldade para levantar de manhã, você não quer ir trabalhar, você só está enxergando o lado negativo, você não consegue enxergar nada positivo, o seu desgaste físico chegou no limite porque o seu desgaste emocional já está no limite, é hora de buscar ajuda, né, Elaine? Então, quando a gente se depara com essas situações, com essas grandes dificuldades nesse enfrentamento ao novo, a gente precisa ter algumas condições para que você esteja aberto ao novo, né? Então, a gente consegue identificar as pessoas quando eles têm alguns tipos de comportamento, como, por exemplo, pensa de forma diferente, ou seja, ele está sempre pensando de maneira diferente que geralmente, comumente, as pessoas pensam. Eles têm uma atitude investigativa, então ele tem a curiosidade, tá vendo? É curiosidade, ele tem a forma de pensar diferente, com alternativas, com novos desafios, é curioso para saber o mundo como um todo, são mais hábeis em inovar,
e ter novas percepções sobre o mundo. Então, quando a gente fala são mais hábeis de inovar, quando vem um enfrentamento de alguma problemática ou alguma dificuldade, ele vai ter essa habilidade para inovar, para ter condições de chegar nesse objetivo dessa situação inovadora que foi imposta a ele. Flexível e receptivo às novas ideias, busca entender o funcionamento das coisas em profundidade, não pelo raso, mas o compreender na totalidade. Paixão por aprender, aprender e explorar novas ideias. São pessoas que têm um olhar vibrante para a vida. A curiosidade é o máximo e a postura da investigação, da curiosidade, do conhecer, de ver novas estratégias, isso tudo faz com que o indivíduo esteja aberto ao novo. Aprecia manifestações artísticas e estéticas diversas, desenvolve ideias criativas e não convencionais. Aprender com erros e mostrar empolgação em criar. Note bem, quando a gente vê um indivíduo que está aberto ao novo, ele não é aquele indivíduo que, quando existe o erro, que é muito comum, porque nós somos seres humanos e erramos constantemente, diariamente, nós estamos errando, ele não vê isso como algo que vai prostá-lo. Pelo contrário, ele vai aprender com esse erro. É uma alternativa, é uma ferramenta de crescimento. O erro, ele entra como positivo, para que minimize e que não aconteça aquele mesmo erro numa nova sequência. Então, são atitudes de indivíduos que estão amadurecidos emocionalmente, né? Então, ele tem essas habilidades socioemocionais bem desenvolvidas e bem apuradas. Então, quando a gente fala o ser humano, o adulto, que tem esse comportamento, né, essa competência já bem desenvolvida, é porque ele foi uma criança, um adolescente, que alguém fomentou e auxiliou esse processo para que ele se tornasse um adulto capaz de estar aberto ao novo. E nós temos aqui, dentro do nosso currículo em ação, a gente pegou 3, tá? Língua portuguesa, matemática e inglês. Por que língua portuguesa e matemática e inglês? Língua portuguesa e matemática, porque são as disciplinas que a todo momento são colocadas em xeque, né? Parece que elas carregam a educação, quando na verdade não. Então a gente traz aqui um instrumento de elemento que também vai estar sendo contemplado nessas 2 disciplinas, assim como inglês, que tem apenas 2 aulas semanais na grande maioria das séries, né? E matemática e português, que tem a maior quantidade da jornada. Então, a gente pegou essas disciplinas para mostrar que no currículo em ação ele está em conversa, em comunicação com as macrocompetências, que aqui está a macrocompetência e as competências que delas todas são as mesmas, né? Então, aqui eu peguei lá no currículo em ação uma atividade de língua portuguesa. Nós temos aqui um texto, né, de uma atividade a ser abordada com os alunos, o jornal da escola. Eu vou até me aproximar por conta de que eu não estou conseguindo ler direitinho, eu não quero falar o nome da escola errado. Claro Castanho. Então, essa é a atividade que está lá no currículo em ação, que está abordando essa macrocompetência. Então, pela comanda da atividade, diz assim, que durante as aulas de língua portuguesa, os alunos da Escola Estadual Claro Castanho participam de atividades de leitura, produção de textos jornalísticos. Para finalizar as atividades, os alunos Edivaldo e Gislaine produziram a notícia a seguir, que é essa atividade. Note que aqui, dentro da disciplina de língua portuguesa, está sendo estimulado no estudante a habilidade investigativa, a curiosidade de investigar, de trazer o novo e uma alternativa. Então, essa habilidade, essa macrocompetência, na verdade, ela está sendo contemplada nessa disciplina de língua portuguesa, assim também como uma que eu trouxe
de matemática. Aqui ele vai falar sobre o sistema decimal. Dentro do sistema decimal, o aluno ele vai precisar conhecer a história e a origem do sistema decimal. Aqui também vai estar sendo estimulado a curiosidade para que o aluno, frente a outras culturas, outras tradições, ele passe a ter essa competência estimulada dentro dele desde o início da sua formação. E aí nós temos inglês também, que está no currículo em ação de língua inglesa, tá? Aqui tem a apresentação de alimentos e a ideia dessa matéria, desse conteúdo, é falar sobre o simple present, né? Que é o tempo verbal que utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Então, aqui utilizaram como elementos a alimentação oriental e a nacional. Aqui está sendo utilizado também o senso investigativo. Lembrando que essa disciplina aqui de inglês e este conteúdo, ele foi abordado em uma apresentação da nossa PEC Andressa e eu peguei este como exemplo para dizer sobre as macrocompetências que pode ser trabalhada em diversas disciplinas. Podem não, elas são trabalhadas em diversas disciplinas. Então, a gente trouxe aqui exemplos, tá? Bom, aí para a gente finalizar, né, Rose? Porque a gente precisa estimular o adolescente, a criança e o estudante a desenvolver essas macrocompetências, mas para isso a gente traz também para o adulto, o profissional, a identificação dela e quando ele é resistente à mudança, a gente traz esse fechamento de reflexão, tá? Porque parece fácil, né, Maria? Parece. Quando a gente fala de abertura ao novo, parece que é uma macrocompetência muito fácil, né? Então, a gente trouxe algumas coisas para refletir. E assim, é legal você falar, Rose, que parece ser fácil, porque não é, e se não é fácil para o adulto administrar suas emoções, porque ela está totalmente vinculada às emoções, né? Como o enfrentamento, a novidade, como eu recebo e como eu tenho que ter uma maturidade emocional para lidar com o novo. Se é difícil para o adulto, para o profissional, o que dizer com os adolescentes, com as crianças que têm essa imaturidade emocional, né? Então é legal você falar da dificuldade que o cerca, né? E aqui tem o Mário Sérgio Cortella, e a gente trouxe essa pequena frase, né? Mas diz muito. Em um mundo de constante mudança, a questão central não é estar sempre mudando, mas isto, sim, estar preparado para mudar quando for necessário. E nós trouxemos também, porque nas nossas pesquisas a gente estudou um pouco de Heráclito, que fala um pouco sobre as mudanças, né? E ele disse o seguinte, que ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo. Assim como as águas deste rio já serão outras. A única coisa que não muda é que tudo muda. Né? Então, fica aí para vocês a dica, né? Se nem eu entro dentro do rio duas vezes, porque eu já não sou mais a mesma pessoa, né? Nós adquirimos conhecimento todos os dias, nós trocamos conhecimentos e com isso nós evoluímos. Então, cada vez que a gente aprende, cada vez que a gente conquista e cada vez que a gente atende às nossas necessidades emocionais, principalmente, a gente já não é mais o mesmo, né, Elaine? Exatamente. Isso. E em nome da equipe Conviva, da Diretoria de Ensino e do Núcleo Pedagógico, agradecemos a presença de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um excelente dia. Até a próxima. Beijos. Beijos. Bye, bye.